Obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem é mais do que vencedor, dá um brado de vitória ao Senhor aí. Deixa a Bíblia aí na sua cadeira, só um pouquinho, para você liberar suas mãos para o alto. Cadê as suas mãos para o céu? Bem alto, irmão. Como é que está o perfume do irmão do teu lado aí? Cheirosinho? Agora que a sua mão está livre, dá um abraço em 3 pessoas. E fala bem gaúchão para ele: que bom que tu veio. Fala, abraça 3. Abraça 3 e diga: que bom que tu veio. Irmão, é só 3. Aquela irmã abraçou 13. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em pé, é uma posição reverente para ler a palavra de Deus. João capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 5. Versículo de número 1. Glória a Deus. Nós estamos dando sequência, desde ontem, permitindo Deus até domingo aqui na sede, nessa campanha de fé e poder. Quem estava ontem aqui, levanta a mão. Ontem. Quem não veio ontem, não veio, levanta a mão, não veio. Vocês estavam aonde, hein, irmãos? Puxa vida. Foi uma bênção, não foi? Ontem nós expulsamos do nosso meio o espírito de Demas, o espírito do retrocesso, esse espírito que tem tomado conta de muitos cristãos, de desertar, abandonar as fileiras do exército de Deus. Ontem fizemos um compromisso com Deus de permanecer na fé até o arrebatamento da igreja. Hoje, Deus tem colocado esse texto no meu coração. Vamos ler imediatamente. Os irmãos já vão tomar assento e vamos dando continuidade naquilo que Deus já tem preparado para nós. João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse tanque jazia grande multidão de enfermos, entre eles cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu dizendo: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Versículo 14, e nós encerramos. 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Até aqui. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta no seu colo, pode sentar. Deus abençoe. Também quero fazer menção aqui do irmão Jamerson Cabreira. Cadê ele que eu não estou vendo aqui? Ô querido, cadê tua esposa? Está aí? Deus abençoe esse casal que de longa data são nossos amigos. Das primeiras vezes que viemos aqui em Pelotas, já fizemos uma amizade. Deus abençoe, é um prazer tê-los aqui. É meu amigo, é amigo do meu irmão mais velho também, o pastor Djalma Furquim. E sempre que eu venho por essa região, e ele pode, ele está aí, dando glória a Deus conosco. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja o nome de Jesus. Você pode até conferir isso na sua casa depois, ou fazendo uma pesquisa. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, milagres de Jesus foram feitos no sábado, inclusive exatamente esse que nós acabamos de ler. Versículo 9 declara: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Jesus está subindo para uma festa importante na cidade de Jerusalém. O judeu comemorava pelo menos 3 festas que eram quase que obrigatórias. Haviam mais festas durante o ano, pelo menos 7 delas, mas 3 eram obrigatórias. Mês de abril, festa da Páscoa. Mês de junho, festa das semanas. E no mês de outubro, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. No mês de abril era comemorado a saída do povo do Egito. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Lá no livro do Êxodo, os irmãos podem ler essa história. No mês de junho era comemorada uma festa em gratidão a Deus pela colheita, a festa do Pentecostes e a festa das semanas. O povo vinha 7 dias em Jerusalém, só agradecer a Deus pela fertilidade da terra, pela chuva, pela prosperidade que Deus havia dado a eles. E na festa dos tabernáculos, a festa das cabanas no mês de outubro, a comemoração era a peregrinação, aqueles 40 anos que eles passaram pelo deserto, armando suas tendas até chegarem na terra. Deus trocou a tenda pela terra prometida, bendito seja o nome de Jesus. Então essas 3 festas eram comemoradas, e até o dia de hoje, para quem já foi em Israel sabe, eu quero até dar um conselho para você não viajar para Israel no mês de outubro, que é essa festa aí dos tabernáculos. Milhões de milhares de judeus visitam a Terra Santa, e tudo que você compra lá fica mais caro também, irmãos. Então foge desses meses ou dessas datas. Jesus está subindo para uma dessas festas. Olha o capítulo 5, versículo 1. Nós não sabemos que festa era. O texto não registra. O que registra é que havia uma festa entre os judeus. Jesus, ele está se aproximando do templo. O templo era gigantesco. Havia sido reformado pelo rei Herodes. Herodes fez isso para alegrar os judeus. Aquele mesmo templo que havia sido construído por Salomão, aquele mesmo templo foi destruído, mas foi reformado por Herodes. 12 portas davam acesso ao templo, ao local da adoração a Deus. Jesus, por sua vez, escolhe entrar no templo, ir a Jerusalém, participar da festa, mas por alguma razão, para quem ficou com a Bíblia aberta, Jesus resolve entrar pela porta das ovelhas. Uma das 12 portas era chamada Porta das Ovelhas. Esse tanque em hebreu chamado Betesda, ou Casa de Misericórdia, na verdade era usado para lavar as ovelhas, para que as ovelhas fossem vistoriadas, se não estavam machucadas, se não estavam mancas. Essas ovelhas eram lavadas ali e então levadas ao templo e sacrificadas em sacrifício de adoração a Deus. Porém, esse tanque estava tão cheio de pessoas, eu li para vocês aí que eram pessoas que tinham problemas de cegueira, pessoas que não andavam, eram aleijados, pessoas que eram por Deus. O anjo descia e movimentava a água da piscina, do tanque, e quando essa água era movimentada, o primeiro doente que se lançasse ali era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Ali era um lugar deplorável, irmãos. Ali era um lugar maquiavélico. Quando se entrava por aquela porta, você tinha uma visão assim muito constrangedora, uma visão de sofrimento, uma visão de limitações físicas, gente desenganada da medicina.
O governo de Herodes, segundo os subsídios teológicos que eu pesquisei, contratava zeladores para passar por aqueles 5 pavilhões todos os dias, para limpar os restos de comida. O governo de Herodes tirava cadáveres, pessoas que morriam ali, na beira do tanque, na esperança de serem curados, e morriam ali. O governo de Herodes fazia uma limpeza, porque defecavam ali, urinavam ali, eram fétidos, pessoas não iam para casa tomar banho, não voltavam para casa para escovar os dentes, para trocar as roupas, na esperança de serem curados das enfermidades que tinham, através do movimento da água, pelo anjo do Senhor. Então eu quero que você comece a vislumbrar comigo a cena, a situação. Jesus, ele tinha várias opções para entrar no templo. Ele podia entrar por outras portas, para ir na festa, mas ele resolve ir aqui, que é considerado um hospital. Esse lugar era um hospital, e ali mesmo era um lugar exato onde Jesus queria estar, porque Jesus não veio para quem está são, ele veio para aqueles que estão doentes. Aleluia! Então é por ali que ele vai, exatamente por ali. O texto diz que em volta daquele tanque tinha um homem que fazia 38 anos. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Você sabe que 38 anos é 13.870 dias. 38 anos é 1981 finais de semana. Esse homem estava quase 14 mil dias em volta daquele tanque, enfermo, esperando um milagre de Deus. Mas de milagre Jesus entende muito bem, e você sabe que o final da história desse homem não é no tanque, mas é lá no templo, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Eu li esse texto 1, 2 vezes. Eu li esse texto dezenas de vezes nesses anos todos que eu sirvo a Deus. E o que eu consigo enxergar muito nesse texto é a palavra decepção. Quero que você verbalize comigo a palavra decepção. 1, 2, 3. Eu olho para esse texto, que o mais vejo aqui é tristeza e decepção na vida desse paralítico. É sobre isso que eu quero falar mais uns 20 minutos pelo menos. As 4 decepções do paralítico de Betesda. As 4 decepções do paralítico de Betesda. E quem sabe alguém vai se identificar aqui, porque eu devo estar pregando para alguém que deve estar decepcionado com alguma área da sua vida. Mas Jesus é aquele que nos tira das decepções e nos leva para realizações. Quem glorifica o nome desse Deus fiel? Olhe para mim, o texto é conhecido. Eu quero que você repita comigo a primeira lição que eu quero extrair desse texto, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Fale comigo. O paralítico estava decepcionado com o tempo. Ele estava decepcionado com o tempo. A igreja me ajude. Responda para mim. Quantos anos fazia que esse homem estava enfermo? 38 anos. Quem está com a Bíblia aberta, confira comigo no versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Qual é a próxima palavra depois de paralítico? Qual é a próxima palavra depois de paralítico? Esperando. Irmãos, eu não sei se ele estava em volta do tanque há 38 anos. A Bíblia não diz isso. O que eu sei é que ele estava doente há 38 anos. Está escrito com clareza no texto: jazia grande multidão, cegos, coxos, enfermos, esperando o movimento da água, porque ali descia um anjo. Versículo 5: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Essa é a informação. Ele estava doente há 38 anos. Alguém colocou ele na beira do tanque. Eu não sei se ele estava ali há 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, eu não sei. Eu só sei que Jesus não tinha nascido ainda
e ele já tinha essa enfermidade. 38 anos. Ele estava em volta do tanque esperando, decepcionado com o tempo. Eu acredito que estou pregando para alguém essa noite, que também está decepcionado com o tempo de espera. Fala, Deus! Decepcionado, está demorando. Até agora nada. Fulano já alcançou e eu estou aqui na fila da promessa ainda. Fulano até casou e eu estou aqui para titia. Estou pregando para alguém que está decepcionado com as promessas de Deus, decepcionado com aquilo que você espera de Deus, está frustrado. E a palavra frustração no dicionário é vida sem efeito. Frustração é não alcançar aquilo que se espera. Todos os dias esse moço esperava ser curado, a água agitava, mas quem era curado não era ele, eram outras pessoas. E se passava um ano, se passava 2, se passou muitos anos, e ele estava lá decepcionado com o tempo. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você está aí esperando por um movimento, esperando por um milagre, esperando por um cumprimento da promessa, esperando por uma vida melhor financeira, esperando por uma vitória emocional, esperando que o seu marido saia da cachaça, esperando que sua mulher pare de ser braba igual uma onça? Aleluia. Há quanto tempo faz que você está esperando a consagração ao ministério, esperando uma vocação, esperando uma chamada? Agora eu vim dizer para você, eu espero que você glorifique a Deus. Você tem que entender, irmãos, que o sucesso é parte de uma longa caminhada. O sucesso é parte de uma longa caminhada, assim como os frutos ou as frutas que a gente colhe nas árvores, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Entre a promessa e o milagre tem um tempo. Entenda que o processo que você está passando está te preparando para o propósito glorioso que Deus tem reservado para você. Aleluia. Quem tem promessa dá um brado de vitória ao Senhor. Olhe para mim, se você tem promessa, pode ter certeza que você vai ter que passar pelo processo. Esse homem estava esperando, estava no processo da espera, no processo da paciência, no processo do tempo de Deus. E eu vim dizer para alguém, e alguém vai anotar isso: pare de ver o seu processo como tribulação e comece a ver o seu processo como preparação. Pastor Furquinho, eu estou esperando, a bênção não veio ainda. Fica tranquilo, Deus está te preparando para aquilo que Ele já reservou para você. Diga para o vizinho: Deus está te preparando. Diga isso para ele: Deus está te preparando. Irmãos, a espera não é tribulação, a espera é preparação. Quem pode dar um brado de vitória ao Senhor? Decepcionado com o tempo, mas vamos ver se isso consola você essa noite. José, vendido pelos seus irmãos com 17 anos de idade, se torna governador do Egito aos 30 anos de idade. Longos 13 anos de espera. Davi, ungido no meio dos seus irmãos, lá em Belém, na casa do pai Jessé, quando tinha 15 anos de idade. Mas só com 30 anos de idade, segundo Samuel 5:4 diz, Davi é levantado rei em Israel. Já tinha sido ungido na casa de Jessé em Belém, já tinha sido ungido rei de Judá em Hebrom, mas só com 30 anos foi ungido rei sobre todo Israel. Foram 15 anos de espera, quem sabe decepcionado com o tempo. A mulher encurvada, em Lucas capítulo 13, versículo 10, passou 18 longos anos da vida, corcunda, olhando para o chão, vivendo cabisbaixa. Foram 18 longos anos, 6.500
570 dias, 900 finais de semana, essa mulher viveu corcunda, encurvada, num verdadeiro estado de humilhação, até que um dia ela foi num culto, numa sinagoga, e o pregador da tarde era Jesus Cristo Nazareno. E onde Jesus está, ninguém permanece encurvado. Bendito seja o nome de Jesus. A vida da mulher endireitou-se, mas depois de longos 18 anos, Jesus só vai fazer o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e precisou esperar 30 anos para realizar o primeiro milagre. Eu quero que você prepare um aleluia agora, porque eu vou liberar uma palavra. Eu espero que você glorifique. Esse processo está te preparando para um destino extraordinário que Deus está preparando para você. Decepcionado com o tempo, esperando o movimento das águas. Continue olhando para o texto e veja uma segunda decepção do paralítico. Estava decepcionado com a sua saúde. 38 anos se achava enfermo. Não estou falando de 38 dias. Irmão, 38 dias é um mês e alguns dias. Não estou falando de 38 semanas. Estou falando de uma vida. 38 anos. Dependendo das pessoas. Sendo carregado para lá e para cá. Não podendo andar com as próprias pernas. 38 anos decepcionado com a 39 anos de idade, vai às pressas para o hospital passando mal. Ele só tem um rim, porque ele já doou um rim para o meu pai há 18 anos atrás. Então ele ficou só com um rim, e só depois de 18 anos ele passou mal. Foi às pressas para o hospital. O médico disse: estou fazendo um exame e estou verificando que você só tem 6% do único rim que você tem. Daqui uma semana ele está seco, e você vai começar o processo de hemodiálise. Que decepção na nossa família. O meu pai ficou completamente constrangido, frustrado, decepcionado, dizendo: meu filho me ajudou há 18 anos, e agora está passando por isso. Meu próprio filho. Decepção da esposa do meu irmão. Decepção nossa, que invocamos o nome do Senhor e levamos esse assunto para a oração. Já tem 1 ano e meio que ele está na fila de um transplante. Ele tem prioridade, porque aquele que já é doador tem prioridade, mas está lá com milhares de pessoas na sua frente. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou pregando para pessoas aqui que estão decepcionados com a sua saúde, com relação a diabetes, triglicerídeo, depressão, ansiedade, insônia, alterações hormonais, obesidade, infarto, problemas cardíacos, problemas ortopédicos, problemas oftalmológicos, gastrite, pressão alta, e por aí vai uma lista interminável de enfermidades que estão assolando a humanidade, assolando o corpo dos seres humanos. Mas eu vim lembrar você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vim lembrar você que aquele mesmo rabino que curava no passado, ele pode curar ainda hoje mediante a fé no nome dele. Eu vim lembrar você que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32, o apóstolo Pedro entrou na casa de um homem aleijado, paralítico há 8 anos, chamado Enéas, e Pedro estendeu a mão para o Enéas, que estava deitado em cima da cama, e Pedro disse para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. E o Enéas levantou para a glória de Deus. Levante uma das mãos. Jesus Cristo está aqui. Quem sente a presença dele? Jesus Cristo está aqui. Ele pode nos dar saúde. Quantos podem aplaudir esse Deus fiel? Bate no peito, olha para o teu irmão, diga: meu corpo é templo do Espírito Santo. Diga: meu corpo
não é alojamento de remédio, não é alojamento de doença. Meu corpo é morada de Deus. Por isso que Deus vai te visitar nesse culto hoje e pode remover as enfermidades do nosso corpo. Quantos podem levantar as mãos? Só 10 segundos. Glorifique o nome do Senhor, 10 segundos. Glorifique o nome do Senhor, 10 segundos. Onde você estiver, aqui na nave da igreja, ou em casa assistindo esse culto, possa você ser curado pela fé, agora, em nome de Jesus. Esse homem estava decepcionado com a sua saúde. Aleluia, a irmã Ana está no culto. A irmã Ana veio, dá um sinal com a mão. Visitamos agora à tarde a irmã Ana e o marido decepcionado com a saúde, falando: pastor Deraldo, pastor Samuel, eu quero me levantar daqui, eu estou amarrado, parece que em cadeias e cadeados de tantas enfermidades. E ali usamos o poder do nome de Jesus e deixamos aquele homem sorridente e otimista no milagre de Deus naquela casa. Se você está decepcionado com a sua saúde, saiba que Jesus vai visitar a tua vida hoje. Assim como visitou a vida desse homem, Ele pode te visitar, e essa enfermidade pode ser reprovada e repreendida pelo poder de Deus. Terceira decepção do paralítico. Fale comigo: decepcionado com o tempo, decepcionado com a saúde. Terceiro lugar, decepcionado com os homens. Olha o texto, irmão, versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Decepcionado com os homens, ninguém o ajudava. Sabe, irmão, que aquele tanque em hebreu chamado Betesda, a gente traduz ele, se chama Casa de Misericórdia. O nome daquele tanque era Casa de Misericórdia. Podia até se chamar Igreja Evangélica Casa de Misericórdia. Agora só tinha o nome de misericórdia, mas ali ninguém exercia misericórdia. Não tem homem algum que me ajude quando a água é agitada. Ninguém pensa no próximo aqui em volta desse tanque. Aqui em volta desse tanque é cada um por si e Deus por todos. Aqui em volta desse tanque não tem misericórdia. O que tem aqui é competição. Repete a palavra competição. Olha se não tem competição no texto, irmão. Olha lá, ó. Quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe como é que eu quero resumir isso? O primeiro que chegar ganha. Competição. Infelizmente eu preciso falar isso no altar da igreja. Existe muita competição dentro da casa de Deus. Ainda existe muita gente, irmão, que diz assim: eu canto melhor, eu prego melhor, eu dirijo o culto melhor. Era eu que tinha que estar naquele cargo, era eu que tinha que estar na liderança daquele departamento. Muita competição. Sabe, a competição já existia desde os tempos de Abraão, por exemplo. Sabe que a Rebeca, ela ficou grávida de gêmeos. Depois de 20 anos de uma campanha de oração, Rebeca era estéril e deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 25, versículo 21, que Rebeca precisa consultar ao Senhor. Versículo 21, 22, 23, 24, 25, Rebeca vai buscar a Deus, vai orar, porque ela tinha tantas dores no ventre, tantas dores, que ela foi perguntar para o Senhor: Senhor, por que eu tenho tantas dores no ventre? É uma luta que tem dentro de mim, é uma guerra. Parece que tem um gato e um cachorro dentro de mim, brigando. Aí Deus chega para Rebeca e diz: eu vou te explicar o que é que está acontecendo dentro de ti. Dentro de ti tem uma competição. Eles estão lutando para nascer primeiro, porque o primeiro tem privilégios. O primeiro é o primogênito. O primeiro fica com porção dobrada da herança do pai.
O primeiro é chefe da casa quando o pai viaja. O primeiro manda nos demais irmãos. O primeiro é consagrado ao Senhor. Então a luta da primogenitura é desde o ventre. Eles estão lutando, há uma luta para nascer primeiro. Mas fica tranquila, Rebeca, eu estou controlando tudo. O maior vai servir o menor. Fique em paz. Desde o ventre da Rebeca já havia uma competição. E sabe que a Rebeca representa uma tipologia da igreja. Dentro da igreja existem guerras, lutas e competição. Mas o Espírito de Deus está aqui para dizer que aqui não é lugar de competição. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de misericórdia. Aqui é lugar de um estender a mão para o outro. O que não estava acontecendo nesse texto. O homem estava decepcionado com os homens. Irmão, você sabia que lá em Mateus capítulo 5 está escrito: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você sabia, irmão, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é você amar o próximo como a ti mesmo? Só que nós não estamos pensando no próximo. Nós dobramos os joelhos e só falamos: eu quero, me dá, eu quero, é para mim, me dá, é para mim, é para mim, é para mim. E se tem uma coisa mais fabulosa que tem no planeta Terra, é você poder ajudar alguém que está precisando de ajuda. Esse homem estava decepcionado com os homens. Veja, irmão, na parábola do bom samaritano, a decepção daquele rapaz que estava quase morto, ao olhar para o sacerdote e o levita, que passaram longe dele e não o estenderam as mãos. Deixa eu falar uma coisa interessante para você. Eu até dou razão para esse homem. Estava decepcionado com os homens, mas tome cuidado, porque ainda existem pessoas boas nessa terra. Tome cuidado para não julgar o verdadeiro por falso. Tome cuidado. Tome cuidado para não ficar dizendo: ninguém presta. Tem alguém sim que Deus pode levantar para estender as mãos para você. Mas no caso desse homem, ele estava decepcionado, em terceiro lugar, com os homens. E em quarto lugar, para a gente poder orar, ele estava decepcionado consigo mesmo. Decepcionado com o tempo, esperando o movimento das águas, fazia um tempão. Decepcionado com a saúde, doente há 38 anos. Decepcionado com os homens, ninguém lhe dava uma mãozinha. E decepcionado consigo mesmo, porque diz o versículo 7, que quando ele queria ir, quando ele estava se arrastando para ir, descia outro na sua frente. Ele ficava decepcionado, porque ele não tinha força. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Antes de mim, antes de mim. Eu até quero ir, e quando eu consigo me arrastar, já desceu alguém na minha frente. Que decepção comigo mesmo. Será que tem alguém assim aqui essa noite? Decepcionado consigo mesmo, até chega a dizer: eu sou um zero à esquerda. Não tem aquela palavra horrível? Eu não consigo, eles podem, eles fazem, eu não faço, eu não consigo. Alguém vai na minha frente. Esse homem era complexado. Irmão, sabe que até os dias de hoje, alguns teólogos ficam aí na internet debatendo se esse tanque realmente existiu, se realmente esse anjo descia mesmo, se essa história é verídica, se não é algo folclórico dos judeus. Mas o texto é muito claro. O homem disse: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso significa que quem descia nas águas agitadas eram curadas de fato. De fato essa história existiu, aconteceu, porque a Bíblia diz que aconteceu. Então nós acreditamos no que a Bíblia diz, aconteceu.
O homem presenciou outros, olha aqui, ó, presenciou outros sendo curados na frente dele. Esse homem nunca ia ficar tanto tempo em volta do tanque se ele não visse ninguém sendo curado. Ele só ficou ali porque ele via a gente sendo curada, e ele dizia: a minha vez vai chegar, minha vez vai chegar, a minha vez vai chegar. Ele alimentava a esperança da vez dele chegar. Ele estava decepcionado com ele mesmo. Quero dizer para você que Jesus é o Deus dessa igreja, é o nosso Deus, e Ele não decepciona ninguém. Jesus foi naquele tanque. Versículo 6 diz que Jesus, vendo aquele homem deitado, e sabendo que estava naquele estado há muito tempo. E se você não der glória a Deus agora, irmão, é porque você não tomou café da tarde. O texto diz que Jesus vê e Jesus sabe, 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 Jesus vê e Jesus sabe. Fala isso para duas pessoas: Jesus vê e Jesus sabe, Jesus vê e Jesus sabe, Jesus vê e Jesus sabe, Jesus vendo e sabendo, Jesus vendo e sabendo, Jesus vendo e sabendo. Ele vê e Ele sabe, Ele vê tudo e Ele sabe tudo o que se passa com a nossa vida. Sabia que o homem estava naquele estado. O problema é que aquele homem estava com sua fé, a sua fé enfraquecida. Os anos de espera amorteceram a fé do paralítico. Você quer ficar curado? A resposta seria: eu quero, sim, agora. Mas olha o que ele responde: não tem homem nenhum que me ponha no tanque. A fé dele já estava amortecida. Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas essa noite, que esse longo tempo de espera desanimaram você, fizeram até você desacreditar até da existência de Deus. Esse tempo longo de espera fizeram você pensar: será que vai acontecer mesmo? Será que aquela profecia foi de Deus mesmo? Será que a Bíblia, o que está escrito, é Deus mesmo? Os anos de espera podem enfraquecer, esfriar, amortecer a nossa fé. E foi nesse momento que Jesus chegou na vida desse paralítico e disse para ele: meu filho, levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Versículo 14, eu li para vocês que Jesus encontrou ele no templo. Diga templo. Jesus tirou ele do tanque e levou ele para o templo. Jesus tirou ele daquela situação de humilhação e disse: agora você vai me adorar. Ele foi curado. Você está são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está curado. Aquele homem foi curado e foi para o templo. Foi curado e foi para o templo. Irmãos, sabe por que muita gente vai morrer doente? Porque se Jesus curar, ele vai para a boate. Se Jesus curar, ele vai para a vida louca, para a bagaceira. Fica doente até o final da vida e vai morar no céu. Jesus sabe que ele não pode dar asa para cobra. Ele conhece cada um de nós aqui, ó. Cada um de nós. Será que você não é fiel a Deus tremendamente porque você vem de bicicleta e de ônibus para a igreja? Deus pode dar a chave de um carro para você? Deus pode, porque alguns recebem a chave de um carro e a Deus culto, a Deus escola dominical, a Deus sábados e domingos de festa na igreja. Não estou fazendo apologia à miséria, à derrota. Eu estou dizendo que Deus conhece quem nós somos. Esse homem foi curado e ele respondeu à cura com adoração no templo de Deus. Como resposta da cura, ele disse: eu vou adorar a Deus o resto da minha vida. O ministério de louvor subirá para me ajudar.
E eu quero fazer uma oração para os decepcionados essa noite. Se você está aqui e você está meio decepcionado, eu quero orar para você. Eu quero orar para você. Eu quero orar para você. Fique de pé.